O propósito dessa noite é que você saia daqui desafiado a viver a sua vida em Cristo, da melhor forma possível, ao ponto de você dizer: não me arrependo de ter vivido uma vida linda, completa, intensa, ao lado do meu Senhor. Não importa o que você faça, não importa o que você planeje para o seu futuro. Eu gostaria de, sinceramente, como seu irmão na fé, que você entendesse que você precisa crer que tudo o que você for fazer tem que ser intensamente intencional para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo, quer se vestir, quer cortar um cabelo, pintar uma unha, seja tudo para a glória de Deus. Meu irmão, a sua profissão, se não for para glorificar a Deus, está no lugar errado. Se o seu casamento não é para glorificar a Deus, você casou com a pessoa errada, dá tempo ainda de consertar. Casando com outra pessoa, pastor? Não, peraí, vamos devagar. Orando para que Deus mude o seu coração, para que as coisas vão se ajeitando. Você precisa entender que você não está onde você está por acaso. O crente não tem coincidências na vida do cristão. Existem propósitos, objetivos. Pastor, mas, poxa, coincidentemente eu passei na frente da igreja e vi a porta aberta e falei: eu vou entrar. Não foi coincidência. É o homem do cântaro que estava vindo na sua frente e você estava seguindo, você não tinha percebido. Essa noite, meu irmão, eu quero que você entenda que você não é não é um rio fora de curva, que você não é uma pessoa que não nasceu por acaso, sabe? Talvez você seja como eu e como tantos outros, não foi planejado o seu nascimento, mas você nasceu pela permissão de Deus e Deus tem um propósito para você. Talvez você não consiga entender a vida que você está levando, as escolhas que você teve, mas com certeza Deus está nesse negócio, nem que seja para te ensinar algumas coisas. Existe uma teologia chamada teologia da permissividade de Deus, onde algumas pessoas acreditam que Deus permite todas as coisas porque Ele quer ficar longe disso, Ele quer ficar parte disso, Ele quer ficar no canto dEle, no trono dEle, então as coisas acontecem ao bel prazer. Eu acredito que Deus permite algumas coisas para nos ensinar. Deus poderia interferir em algumas coisas? Poderia. Mas por que Ele não interfere? Porque Ele sabe que vai ser uma coisa boa para nós, mesmo que seja dolorido. Afinal de contas, até o parto, o nascimento, nos ensina que a dor, ela traz alegria posterior. As mulheres têm um parto normal, algumas, ou a grande maioria, sofre muito. Às vezes quer enforcar o marido que está do ladinho ali, quer xingar todo mundo porque tem uma dor intensa no parto. Mas depois que nasce a criança, fica toda boba, fica feliz, quer beijar, é o mais lindo de todos, mesmo tendo aquela carinha de joelho. Mas a alegria é maior. As nossas diferenças, elas sempre vão existir, irmãos. Mas nós temos que buscar algo que nos une. O que nos une hoje? O corpo e o sangue de Cristo. Neste ambiente, neste lugar, é isso que tem que nos unir. E pensando nisso, nós temos que fazer uma escolha, se Cristo é verdade. Mesmo que nós tenhamos dúvidas, porque as dúvidas, elas não são necessariamente incredulidade, as dúvidas é uma falta de uma resposta. Dúvidas são formadas porque nós não temos ainda algo formado em nós que nos dê uma garantia verdadeira. Mas tem que buscar na fonte certa a solução das suas dúvidas. Por isso que o Espírito Santo é o nosso maior professor, é aquele que nos ensina, que nos inspira. Porque mesmo quando nós não tivermos a resposta adequada, o Espírito Santo nos dá paz, para que saibamos que estamos no processo de chegarmos lá. Porque ninguém nasce sabendo nada, mas todo mundo tem que nascer com aquela intensidade de desejar o leite como uma criança recém-nascida. Não me arrependo. Por que eu não me arrependo de ter vivido uma vida linda, completa e intensa, queridos? Porque se você estiver errado, vivendo essa vida buscando intimidade com Deus, com certeza você vai ter vivido uma vida plena e completa de todas as áreas possíveis. Se você estiver vendo um engano, vivendo a vida cristã adequadamente, você no mínimo, você se tornou um ser humano melhor.
então você ganhou. Porque quando eu olho para as Escrituras e vejo como o marido tem tratado a esposa, aprendo muita coisa que vai melhorar no meu relacionamento com a minha esposa. Se a fé cristã é uma mentira, no mínimo, eu tenho um casamento mais prazeroso. Se eu estou vendo uma mentira na fé cristã, mas sigo os princípios bíblicos sobre questão de funcionários que eu tenho ou de patrões que porventura eu tenha, se eu seguir os princípios bíblicos, no mínimo, eu vou ser um ótimo patrão e um ótimo funcionário. Se eu estiver vivendo uma mentira em relação à fé cristã sobre a educação dos meus filhos, no mínimo, se eu viver os princípios, eu vou estar buscando ter uma família mais equilibrada do que qualquer outra situação. Por quê? Porque eu vou ensinar de acordo com os princípios bíblicos, dos quais faz parte pedir perdão para os filhos. Um pai que não consegue pedir perdão para o filho quando reconhece que errou, ele tem problema. Uma mãe que não consegue pedir perdão aos seus filhos quando percebe que errou, essa mãe tem problema. A Bíblia diz, honra pai e mãe, mas também diz, pais, não levem os seus filhos a ter ódio, raiva de você. Então, se no mínimo nós seguimos os conceitos bíblicos, os princípios bíblicos, nós seremos seres humanos melhores. Vivemos numa sociedade melhor. Por mais que a Maria falou sobre essa questão do pastor lá no americano, era uma reunião de tipo uma cidade pequena onde as pessoas se reúnem para tomar decisões. E ele era decisões sobre a questão da comunidade. E esse pastor pegou a apostila que estava sendo distribuída aos filhos nas escolas e começou a ler. E as pessoas que eram responsáveis por aquela reunião mandaram ele calar a boca, se calar, porque eles estavam incomodados com a leitura. E ele falou, mas se vocês estão sendo incomodados com a leitura que eu estou fazendo, o que vocês acham que os nossos filhos com 10 anos vão sentir? Se não pode ser lido aqui entre vocês que são adultos, isso não merece estar na mesa dos meus filhos. Mas, mesmo assim, nós não podemos jogar a responsabilidade dos nossos fracassos familiares aos nossos governantes e nem às nossas igrejas, porque a Bíblia nos ensina que a nossa responsabilidade em casa é começar a ensinar. Então eu não preciso me preocupar com o partido que está liderando o meu Brasil, o meu estado, e nem necessariamente me preocupar tanto com os líderes da minha igreja. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo na minha casa. Porque se os líderes da minha igreja não estão sendo bíblicos, eu saio dessa igreja e vou para outra. Se o meu país está um pandemônio, eu oro pela minha nação, como a Bíblia me ensina, para que as coisas, pelo menos, fluem na minha casa, a partir da minha casa. Irmãos, se nós, pelo menos, seguirmos princípios bíblicos, nós nos tornaremos pessoas melhores. E se isso for uma grande mentira, nós também ganhamos, porque nos tornamos pessoas melhores. Nós precisamos entender que nós não somos chamados para sermos perfeitos, mas sermos aqueles que querem andar atrás daquele que é perfeito, que é Cristo. Nós vamos errar, vamos, não tenho dúvida disso, mas nós não podemos errar porque nós queremos, nós podemos errar porque nós estamos equivocados, mas ao reconhecer nosso erro temos que pedir perdão e recomeçar todas as coisas.